não é porque é uma startup, é uma anarquia, entende? Não é porque é uma startup, não tem que ter processos, né? Então, acho que isso eu demorei para entender, né? Você vê a diferença das grandes empresas, das grandes companhias, que são navios grandes, com um monte de gente trabalhando, para mudar o rumo é mais demorado, né? Enquanto que uma startup é mais veloz. Só que não é porque nós startups, temos que ter mais velocidade, quer dizer que a gente pode ir, tipo, carro a 500 por hora. Entende? Então, eu acho que o bom empreendedor é aquele que tenta aquela porta. Se aquela porta não se abre, você vai para outra porta, até a sua porta se abrir, entende? Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Fala galera, estamos começando agora mais um episódio do nosso Rocket Lab e hoje eu tenho um imenso prazer de trazer aqui nesse papo com a gente a Bianca Laufer, que é sobretudo, né, em toda a carreira dela, eu acho que o que mais destaca é de fato ter sido a fundadora da Green People, uma marca com propósito, uma marca com uma pegada muito legal, né, muito voltada para wellness. E, Bianca, é um prazerzaço ter você aqui, espero que, a gente consiga extrair muita coisa aí da sua experiência, tá? Pedro, super obrigada pelo convite, estou aqui animada para falar, você vai ter que me brecar, porque eu amo esse assunto, então... Legal. Passado do tempo. Sem problema nenhum, tá? E, Bianca, como de praxe, né, eu gosto de começar esses papos aqui no Rocket Lab, te dando um espaço e podendo dar esse espaço para que você fale um pouco mais sobre a sua história e muito ali na pegada de o que te motivou, né, a fundar a Green People. Eu acho que ali no passado um projeto muito desafiador, né, quem imaginaria vender ali sucos naturais, toda a logística ali refrigerada, né? Refrigerado ainda. Então, assim, conta pra gente um pouco mais no detalhe como que foi essa jornada sua e o que te motivou a fundar ali a Green People. Bom, eu vou começar pelo começo. Eu sou economista de formação, fiz economia na PUC do Rio de Janeiro, sou carioca e trabalhei a vida inteira no mercado financeiro, né? Então, eu brinco que eu tenho duas vidas dentro de uma vida, né? Uma que eu trabalhava em Wall Street, em Nova York, vendendo operações derivativos para empresas no Brasil, né? Então, eu amava aquele trabalho, eu era realizada fazendo uma coisa totalmente diferente. E na minha primeira gravidez, eu parei de trabalhar, e tive logo meu segundo filho. Eu tenho 2 filhos, o Felipe, que vai fazer 18 anos semana que vem, e o João, que faz amanhã 16. Legal. Eu parei de trabalhar quando eles nasceram. E nunca consegui voltar para o mercado financeiro. E aí eu fiquei 7 anos só sendo mãe, né? Na maternidade, o lado bom e o lado ruim, né? Eu acho que eu tive a vantagem de poder ficar com as crianças, mas eu tenho muita energia, né? Então, assim, foi um pouco enlouquecedor eu não estar trabalhando. E aí, em 2014, eu fiz um curso que se chama de Health Coach, né? Terapeuta da saúde, onde eu já fiz esse curso online, né? Então, assim, já na frente do tempo também, né? Porque naquela época ninguém fazia nada online. E a gente alugou uma casa numas férias no Havaí, em Maui, e foi a primeira vez, em 2013, que eu escutei falar de kombucha e suco prensado a frio. Eu, como economista, não tinha a menor ideia que existiam diferentes tipos de sucos, né? Nunca tinha me atentado a isso. E com a minha história de vida, que a gente pode falar um pouco mais para frente, né? Eu, na adolescência, eu tive anorexia. Então, a minha relação com o alimento sempre foi muito complexa, muito peculiar.
né? Então, nessa casa no Havaí, eu escutei falar o suco prensado, o que era o suco prensado a frio, me encantei, me apaixonei e ingenuamente falei, vou comprar uma máquina de suco prensado a frio caseiro, vou levar embaixo do braço e vou começar uma empresa de suco prensado no Rio de Janeiro. Isso era 2013. E a máquina era do Havaí. Você ia trazer ela para o Brasil? Eu trouxe, não ia, não. Eu trouxe. Não, tudo que eu estou contando aconteceu de fato. Eu trouxe debaixo do braço a máquina, isso em 2013. E aí, como eu cheguei no Rio, eu morava no Rio nessa época, e queria ter um sócio para embarcar comigo, porque eu nunca tinha trabalhado com alimento, né? Eu tinha um pouco de medo, e não conhecia. Então, comecei a falar com um, com outro, com outro, e em 2014 a Green People começou na cozinha da minha casa, no Leblon, morava aí no Rio, então comecei no Leblon, desde dar um nome, fazer o logo, fazer todo o design, e naquela época, assim, foi tudo com dinheiro próprio, né? Então, assim, não tinha dinheiro para contratar agência de marketing, para fazer branding, para fazer persona, sabe? Essas coisas que eu acho super legal, mas não tinha. Então, foi muito intuitivo, sabe? O empreendedorismo raiz mesmo, Raiz, né? raiz. Totalmente bootstrap. Totalmente. A gente está falando de 2014. Eu comecei a fazer um suco refrigerado. Tinha 3 dias de validade. Desafiador. Não, super desafiador, super. Assim, a paixão era imensa pelo produto, pelo projeto, né? E eu até falei isso no meu TEDx, né? Que a ignorância foi uma grande virtude para mim. Eu acho que para a gente empreender nesse país, a gente tem que ser muito apaixonado, né? E acho um pouco louco e um pouco ignorante. Total. Porque se a gente parar para pensar em tudo que você vai passar, que a gente vai passar, os desafios, a gente não começa. Exato, né? sim. Empreender no Brasil literalmente não é para amador. Assim, você tem que Não é gostar para amador. muito. Eu tenho uma outra frase também clássica que eu falei no TED, assim, que empreender no Brasil é como um videogame, ou a gente morre ou passa de fase, né? Todo dia você se acha lá um personagem do videogame, é uma loucura, assim, é muito doido e a gente. E agora, por exemplo, que eu não estou mais na gestão, na operação da Green People, né? Quando eu penso em empreender novamente, tem 2 lados, né? Tem um lado da maturidade, né? Que você já ter passado, eu fiquei, sei lá, 7 anos vivendo Green People todos os dias, né? Da minha vida. Eu digo que a Green People é meu 3º filho. Então, tem muito aprendizado. É um PhD, assim, na marra, né? Então, assim, tem a maturidade de você empreender novamente, só que, pelo lado que tem a maturidade, tem o outro lado de que você, pela própria maturidade, não se apaixona tão facilmente. E se você não se apaixona tão facilmente, você não empreende. Perfeito. Você vê mais obstáculo do que upside, assim, né? Total, total. Inclusive, quando a gente fala de empreendedorismo, né, e isso eu vejo muitas empresas quebrarem por conta disso, que por mais que os founders, né, eu também me coloco nessa posição, então a Boomer é um filho meu também, né, então, por mais que você tenha todo aquele apelo, tem todo aquele cuidado, aquele zelo, no final do dia você não pode pensar com a emoção, né, você tem que pensar com a razão, porque putz, beleza, você foi um dos fundadores, você ergueu o negócio, mas não necessariamente vai depender de você para ficar de pé. Então, hoje a gente vê... Eu tive, assim, vários aprendizados, sabe? Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito intensa, que é bom para o negócio, para fazer a roda do... Assim, eu sempre fazer o motor do avião pegar, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter essa energia, essa intensidade. Só que eu aprendi ao longo do caminho, porque ninguém aprende a empreender, né? Até tem, acho que hoje em dia, mais cursos, mas eu acho que também não é para todo mundo, tá? Isso também eu aprendi ao longo do caminho, assim, que empreender, tem gente que quer trabalhar num trabalho corporativo e tudo bem. Não é todo mundo, e tudo bem, ninguém é melhor ou pior.
Eu acho que é uma questão, igual uma pessoa quer ser médico, outra pessoa quer ser advogado. Eu acho que empreender não é para todo mundo, sabe? E aí eu aprendi nesse processo, assim, muita coisa. Eu acho que a emoção é importante, a intensidade é importante, mas, de fato, isso não é suficiente para nada dar certo, sabe? Eu acho que tem que ter uma gestão muito bem tocada, tem que ter uma governança bem tocada, sabe? E um dos maiores aprendizados também é que não é porque é uma startup, é uma anarquia, entende? Não é porque é uma startup, não tem que ter processos, né? Então, acho que isso eu demorei para entender, né? Você vê a diferença das grandes empresas, das grandes companhias, que são navios grandes, com um monte de gente trabalhando, para mudar o rumo é mais demorado, né? Enquanto que uma startup é mais veloz. Só que não é porque nós, startup, temos que ter mais velocidade, quer dizer que a gente pode ir, tipo, carro a 500 por hora. Entende? Então, eu acho que o bom empreendedor é aquele que tenta aquela porta. Se aquela porta não se abre, você vai para outra porta, até a sua porta se abrir, entende? E você muda de rumo rapidamente, mas sempre com estratégia. Eu não acho que é porque você empreende que você pode fazer tudo sem estratégia. Exato, exato. E vai muito daquele conceito também, Bianca, que pô, aqui a gente, dentro de casa, a gente trabalha muito isso, né? Que é a famosa inversão ali não é a logo, né? Mas do escrito ali na bandeira do Brasil, né? Então não é ordem e progresso, é progresso e depois ordem. Então, assim, pô, mas que a ordem, ela em algum momento, ela tem que ser estabelecida, porque, putz, quando a gente fala ali de empresas, startups, principalmente, né? Que o próximo step dela ali seria para uma scale-up. O que vai definir beleza, você provou que você tem escala. Agora me prova que você consegue manter essa escala. E para manter essa escala, você precisa de processos, você precisa ali, de fato, de ter todos esses pontos aí para serem trabalhados, né? E uma coisa assim, eu tenho conversado com muito empreendedor, né? Desde que eu saí da gestão da Green People, fiz uma empresa de consultoria, então, assim, agora eu estou ajudando empresas a scale up, exatamente isso, né? E você vê coisas assim bizarras, mas é comum entre vários empreendedores. Eu falo mais em bens de consumo, tá? Que é onde o meu know-how. Várias empresas assim não sabem nem o custo do seu produto, entende? Não sabem nem se o que eles estão vendendo, acham que quanto mais está vendendo, mais está ganhando dinheiro, que não é verdade necessariamente, sabe? Então, assim, é um aprendizado, você tem que ensinar a esses empreendedores terem na cultura fazer conta, sabe? Conta de rentabilidade, saber que para cada SKU que você está vendendo com rentabilidade, né? Então, assim, são conceitos que parecem óbvios, mas que não são, sabe? Sim, e assim, são simples conceitos, e aí eu assino embaixo sobre o que você fala, né? Principalmente quando eu olho sobre um olhar de mídia de performance dentro dessas empresas, né? Quantas empresas já levantou a mão e falou assim, Pedro, cara, vem cá, olha a minha estrutura de performance, tá? Putz, estamos vendendo demais através ali dos canais. Cara, beleza, faturamos tanto. Eu falei assim, cara, beleza, quanto que vocês investem? Faturei 2 milhões, 5 milhões. Quanto que vocês investem? Invisto R$1 milhão em anúncios. Assim, putz, cara, quando você vai colocar ali o seu markup, todos os seus custos e tal, cara, tá dando prejuízo na sua operação. É melhor você parar de investir do que, ficar visando só faturamento, né? Exatamente. Então, assim, tem que fazer uma conta, tem que entender os econômicos, entendeu? Não sair. Tem empresas que, quanto mais vendem, talvez mais dinheiro estão perdendo, entende? Assim, parece que não faz sentido, mas faz muito sentido. Se você vende no supermercado, e ainda tem toda a questão do fluxo de caixa, né? Do capital de giro. Você vende no supermercado que te paga daqui a 120 dias ou 90 dias, isso se pagar, se não tiver inadimplência, né? Então, assim, tem toda a administração de capital de giro, né? Total. E a gente, empresas de bens de consumo, para criar produto, você tem que ter o dinheiro na frente para. Então, assim, hoje, eu amo falar desse assunto, sabe? Mas na época que eu comecei a Green People, eu não sabia de nada disso. Então, assim, quem estiver escutando e achar que não sabe nada, é normal.
Mas eu acho que o quanto antes, né, conseguir ler livros, estudar, ter pessoas, né, escutar as outras pessoas, e parar para fazer uma estratégia, é igual, uma vez eu assisti uma aula que uma professora falou assim, é igual você entrar num campo de futebol, num campo para jogar, e os jogadores estarem lá sem estratégia. Não, tem um técnico que define a estratégia para o pessoal ir para campo, né? Eu acho que tem que ter um plano de voo estabelecido, né? Então, eu acho que essa seria a dica assim, mais valiosa, sabe? Não é porque é uma startup e você tem que mover rapidamente e fazer tentativa e erro que você não tem que ter uma boa gestão. Boa, perfeito, perfeito. E quando a gente fala, Bianca, de startup, principalmente ali, não tem como eu não falar da Green People, né? Para mim com perdão da palavra, é um puta case, né? Assim, putz, quando eu entrei um pouco mais na estrutura e vi ali o que vocês construíram, né? Realmente é fantástico. E quando a gente olha, né, o mercado de startup muito voltado ali para esse segmento de plant-based, de health drinks, né? Que eu acho que vamos pôr aí, nos últimos 3, 4 anos, vem se falando muito disso, né? E eu acho que o movimento crucial e um precursor dessa nova discussão foi a pandemia, né? Então foi o momento onde todo mundo começou a valorizar mais o alimento que ingere, ter mais consciência sobre a saudabilidade, né? Porque acaba que a saúde mental ela está muito atrelada, e aí, você que você é mestre em falar nisso. Mas estou lembrando mental, que eu não sou nutricionista, sou economista. E curiosa, né? Muito. Exatamente. E então acaba que isso tudo está interligado, e quando a gente olha esse mercado, né, ele é um mercado que tem uma projeção muito grande, né? Então, se não me falha a memória, esse mercado ele tem a previsão de faturar 388 bilhões de dólares ali até 2027. Como que você, Bianca, vê esse crescimento e muito mais que isso, né? Como você vê os desafios que são enfrentados dentro desse mercado de health foods, né, de plant-based aí? Então, assim, até interessante, porque a Green People foi fundada em 2014, tá? Então, assim, é bom ter isso na cabeça de que a Green People foi, acho que... Quando tudo era mato ainda, né? Eu me lembro muito, nessa época, do Flávio Passos, da Pura Vida. Era eu e o Flávio Passos, ele vendendo um Bulletproof Coffee, sabe, do meu lado, em eventos, e era Green People, né? Sendo que, de novo, a Green People era um produto refrigerado, né? Em 2014, a cadeia refrigerada no Brasil, se hoje, em 2023, a cadeia refrigerada já é super difícil, imagina em 2014. Com 3 dias de validade, né? E também lembrando que hoje os sucos da Green People duram 90 dias refrigerados, devido à tecnologia. É uma máquina que, quando os investidores da Green People entraram, a gente conseguiu comprar essa máquina de fora, que fez com que o suco fosse de 3 dias, gradativamente, para 30 dias, 60, e hoje 90 dias, né? Refrigerado. Então, assim, de fato, eu lá em 2013, quando eu fui para o Havaí, eu percebi já uma mudança, alguma coisa estava por vir, né? Igual eu em 2013 fiz um curso online, em 2013 e 2014 eu também vi que estava vindo essa coisa de alimentação, de wellness, né? Na realidade, a Green People era mais alimentação, só que pela minha história de anorexia, né, eu sempre quis fazer com que a Green People fosse uma empresa inclusiva, sabe? Não uma empresa natureba, plant-based, chata, né? Porque como eu sofri muito com a anorexia, que é você não ter o prazer de comer, ou ter medo de comer, e também lembrando que a gente está falando antes do Instagram. Eu comecei com o início do Instagram. Então, assim, hoje é uma coisa que você vê muito, cada vez mais meninas jovens veganas mais cedo, isso também é um movimento que aconteceu depois que eu lancei a Green People, e com distúrbios alimentares, né? Porque eu acho que o Instagram leva muito dessas pessoas, principalmente meninas, a terem distúrbios alimentares, né? Então, assim, eu sempre quis
levantar essa bandeira, ajudar essas pessoas, sabe? Então, a Green People nasceu de uma necessidade minha, na verdade, de uma elaboração dessa história, né? Antes do tempo, né? E é um mercado, assim, que cresceu muito, sabe? A gente criou muita tendência. E a Green People não é que eu só criei uma marca, não, eu criei uma nova categoria, o suco prensado a frio, que eu tive que educar a população, né? Acho que o início do Instagram me ajudou muito naquela época, né? Porque hoje você entende isso muito mais do que eu. O CAC é muito mais alto do que era quando eu comecei, né? E esse mercado de wellness, você vê, cada dia tem uma empresa nova surgindo, é uma coisa de louco, sabe? De skincare, de cabelo. Quando eu penso em empreender novamente, eu fico pensando, vou empreender em que produto? Sabe? O que as pessoas ainda precisam? Se cada dia esse mercado de wellness está super populado, né? Então, como é que você hoje se diferencia? Como é que hoje... ou você tem que ter uma verba muito grande para marketing, né? Ou ter um produto muito diferenciado, né? Eu acho que o movimento, né, que eu vejo grandes marcas, enfim, ou até marcas que estão começando, né, querendo ou não, hoje as redes sociais, quando a gente fala de Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, elas, assim, elas foram, a televisão foi substituída por elas, né, então quando a gente fala hoje, assim, a democratização dos anúncios, ela foi, assim, muito impactante. Quando a gente olha um cenário aí, vamos pôr, de 15, 20 anos atrás, apenas, assim, toda a verba de anúncio que era veiculada no Brasil, era concentrada em poucos veículos de comunicação, em poucas agências. Então, são ali agências que tinham parceria com o Globo, com as emissoras, que fazia as propagandas, e aí veio o Instagram e veio as redes sociais e democratizou. Então, do dia para a noite, todo mundo poderia fazer um anúncio, né? Isso, assim, de um lado da moeda é positivo, porque você dá mais acesso para pequenos empresários de ter uma exposição maior de marca, e é relativamente negativo, porque você superpopula uma plataforma onde ela basicamente sobrevive por leilão, né? Então você tem ali os spots de anúncio dentro das plataformas e você tem a base de anunciantes. Os spots, eles são fixos, a base de anunciante ela aumenta. Então, cada vez mais o CPM, né, falando um pouco de tecnês aqui, mas o CPM, que é o custo por 1000 impressões, tende sempre a aumentar, porque mais pessoas estão entrando na plataforma, mais impressões estão sendo disponibilizadas, mas, em contrapartida, tem mais anunciantes ali. Não, eu falo assim, traduzindo, né, o alcance diminui, né? Então, assim, eu até estou numa... O alcance, você tem que investir mais para conseguir ter o mesmo alcance, né? Então, é o que eu estou falando. Então, quando eu penso em criar uma marca de qualquer coisa, sempre quando eu falo qualquer coisa, para mim, é sempre nesse universo de wellness, né? Que é o que eu amo, né? E é o que eu pesquiso. E era um pouco do que a minha cultura na Green People, né? Eu acho que, assim, para a gente ser saudável, na verdade, não é só a comida que a gente come, né? Sim. Eu chamo isso de comidas primárias e comidas secundárias, né? Vários fatores. Hoje em dia está na moda falar disso uma saúde holística, né? Um olhar holístico, né? Eu falava isso já em 2014, que assim, as suas relações pessoais fazem parte da sua saúde, a sua espiritualidade faz parte, o seu trabalho faz parte da sua saúde, né? Então, assim, o bem-estar, o mercado wellness é gigante, né? Então, assim, que é o que me atrai. Você pode trabalhar desde uma vela, né, o cheiro de uma vela, até um vibrador, até uma comida. Tudo isso é bem-estar, né? Então, é um mercado giga. E como você falou bem, na pandemia, as pessoas estavam... Eu me lembro, assim, eu ainda estava... Hoje eu não estou mais trabalhando na Green People, eu saí em 2021, mas em 2020 eu ainda estava... fazendo e-commerce, fazendo todo o programa de assinatura da Green People, né? E a palavra que mais se falava era imunidade, né? Todo mundo querendo alimento para imunidade, né? Exato.
coisas para o que vê de melhorar a pessoas imunidade. comprando shot, querendo... Tudo. Chá para imunidade. Então, assim, eu acho que... E aí ficou essa tendência, né? Hoje, eu amo criar produto, criar marca, lançar marca. Ficou uma das tendências que ficou é que para você hoje criar, por exemplo, bebidas ready to drink, já bebidas prontas, tem que ter uma funcionalidade, né? Ou aí ficou assim moda, ou para dormir, ou sono, imunidade, sabe? São funcionalidades específicas que ajudam a vender os produtos, né? Eu acho que isso foi muito uma consequência da pandemia. E eu vejo assim que cada vez mais, né? E sim, esse mercado de wellness, ele, cara, movimenta muito dinheiro, ainda mais porque o wellness a gente esbarra em vários pilares, né? De cuidado, de autocuidado, de fato ali, de preocupação, mas cada vez mais também, em contrapartida, da mesma velocidade que novas empresas elas vão nascendo, que novos produtos vão nascendo, cada vez mais também eu vejo a necessidade de você imprimir um propósito na marca, Eu né? acho. E não, porque eu acho que hoje o diferencial mais, obviamente, né? Quando você tem um orçamento gigantesco ou algo do tipo, isso mexe ali o ponteiro do crescimento da empresa, mas chega um certo ponto que já não é mais viável você colocar ali, milhares ou milhões de reais na marca, porque o propósito dela precisa ser mais bem Eu acho que trabalhado, esse né? também é assim, uma das consequências da pandemia, eu vi isso muito, né? As pessoas na pandemia começaram a questionar o que elas estavam comprando, consumindo e querendo cada vez mais propósito atrás das marcas, né? E nisso também a gente foi vanguardista, né? Porque eu fui a mercado em 2014, em 2015 eu acho que eu lancei os snacks, né, da Green People. E os snacks, eles são feitos, alguns dos snacks da Green People são feitos com sobras de sucos. Não sei se todo mundo Legal. sabe disso, né? Ou seja, eu em 2015 estava fazendo um negócio que eu não sabia o nome, que se chama upcycling, que eu fui aprender isso há pouco tempo atrás. Eu estava fazendo ISG, que era uma sigla que não existia, ninguém se falava de ISG. Eu virei empresa B, eu tive que brigar dentro da Green People para que o CEO na época e meus sócios quisessem virar empresa B, sabe? Então, assim, eu já tinha... Porque a Green People, de fato, não é que é uma empresa que nasceu e teve que contratar uma agência de marketing para bolar o propósito. Nada contra, tá? Para quem faz isso. Mas, de fato, a Green People nasceu por um propósito. Já com propósito, né? E eu acho que são poucas, de verdade, as empresas genuinamente que têm esse propósito, sabe? Que tem uma história, tem a ver com a minha história de anorexia, tem a ver com a minha história de prover e produzir produtos com densidade nutritiva, sabe? Que as pessoas não se sintam culpadas de comer, que as pessoas tenham saúde, mas tenham prazer, e que seja bom para a gente e bom para o planeta. Porque hoje eu vejo muitas empresas que falam, é bom para o planeta, ótimo, mas não é bom para mim, o produto é cheio de sódio, entende? Então, assim, eu acho que não pode ser chita para nenhum dos lados. E também acho, e vou te falar uma coisa que eu aprendi, tá? Quando eu comecei a Green People, eu trazia baunilha do Tahiti, tá? Depois eu vi que a conta não fecha, entende? Então, assim, primeiro você tentava ser o mais sustentável possível, também não trazer ingredientes de longe, né? E depois que, assim, a gente quer ser sustentável, a gente sempre disse que a gente era ASAP, as sustainable as possible, né? O mais sustentável. Legal. Só que tem que ser sustentável financeiramente também, entende? Hoje eu faço consultoria para uma empresa eu estou trabalhando, né, para uma empresa de material de limpeza ecológico, que até vou recomendar a fundadora para depois conversar com você, que é incrível. Mas, assim, existe um ponto ótimo, sabe? Se a embalagem tem que ser de material reciclado do oceano,
Mas se é muito caro, as pessoas não compram, entende? Então, eu acho que a gente tem que achar, a gente como empreendedor, que está botando dinheiro no negócio e tem o nosso sonho, a gente tem que achar um ponto ótimo entre o que dá para ser sustentável e o que não dá. E o consumidor tem que entender. Porque também não adianta ser sustentável só de prateleira, né? Só para falar assim, pô, é porque não vai sustentável, durar. mas... Não vai durar a empresa. Uhum. Entende? Então, assim, eu acho que tem que aprender também esse ponto ótimo, né? Eu também tinha que aprender. Pô, nem sei, mas na época a melhor baunilha que tinha era a baunilha do Tahiti, mas não dá para eu ter variação cambial, entende? Para eu ter essa oscilação. Então, eu vou procurar a melhor baunilha que dá para eu procurar. Então, assim, esse é outro aprendizado também. A gente tem que... Assim, aí uma das perguntas que sempre faziam para mim, o seu suco é 100% orgânico? Não, não é 100% orgânico. Eu não vou te dizer que é 100% orgânico, porque não é 365 dias do ano eu vou conseguir ter tantos por cento de ingrediente orgânico. Eu não vou mentir. Então, assim, eu acho que um dos propósitos também da Green People foi sempre ser muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Que não é uma coisa, uau, a Green People é verdadeira. Não, é mais do que minha obrigação. Como marca. Eu penso dessa maneira. Não, e assim, eu assino embaixo, né? Eu acho que, assim, principalmente agora fala-se muito sobre ESG, sustentabilidade, até, pô, um cliente, amigo meu particular, né, que acabou se tornando cliente aqui da Boomer, ele tem uma construtora aqui em Minas e... Cara, eu fiquei sabendo que hoje os prédios eles conseguem ter selo de sustentabilidade, que eles precisam respeitar XPTO, pontos ali, seja ali de iluminação, de velocidade de vento, né, dentro dos empreendimentos. E aí a gente estava batendo um papo, é um novo lançamento que ele vai fazer, e a gente batendo um papo, ele falou assim, Pedro, cara, na teoria é lindo, assim, eu ter um prédio com todos os selos de sustentabilidade. Mas, cara, olha isso aqui, ele abriu, olha quanto que custa eu ter um prédio desse, né? Então, assim, cara, eu preciso fazer todo um sistema de reaproveitamento de água da chuva, isso precisa passar por um centro de tratamento. Assim, cara, no final das contas, a conta não fecha. A conta não fecha. Exato, então... Porque, assim, o consumidor quer, né, uma coisa sustentável, uma coisa bacanuda, mas não quer pagar. Exato. Entende? Então, assim, a gente como empreendedor, sabendo as contas e tendo que escalar muitas vezes, né, para ganhar, para baratear o produto, assim, a conta não fecha, né? Então, a gente tem que... Eu sempre digo assim, né, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, assim, vamos tentar, e acho a gente como empreendedor também, tem outra coisa. Eu acho que a gente tem que fazer várias versões, sabe? A versão 1.0, 2.0 e ir melhorando ao longo do processo, né? Isso eu falo também no meu TED, que se a gente esperar ter as condições ideais para empreender ou para lançar um produto, a gente nunca vai lançar. Porque as coisas vão melhorando ao longo que você vai recebendo feedback, uma coisa vai funcionar, outra coisa não vai funcionar. Quantas vezes eu já lancei produto também que o consumidor não gostou, ou outros produtos que eu achei que não iam super vender e venderam, sabe? Então, assim, eu acho que é testar. É isso. Eu acho que a palavra... Exato. Acho que a palavra é essa, né? Assim, quando a gente traz o teste, e aí falando um pouco sobre outro hype, né? Outra tendência, fala-se muito hoje em dia de growth marketing, growth hacking, que no final do dia, assim, traduzindo para o português rasgado, cara, pega, testa a sua opinião, beleza, você tem uma opinião? Beleza, sua opinião não vale, o que vale é a opinião do seu público, é para quem você está vendendo. Então, hoje, quando a gente senta com os nossos clientes aqui, né, e a gente vai desenhar ali o plano tático de mídia ou algo do tipo, a gente sempre entra, né, com essa vertical intensa, né, a gente tem até um método nosso, que é o Boomer Lab, que ele basicamente é um laboratório, onde a gente encontra ali o que de fato vai trazer performance para o negócio. E em muitos desses momentos, né, a gente é enviesado pelo dono da empresa de falar assim, pô, Pedro, ou pro time, né, pô, Pedro, eu acho que faz sentido a gente seguir assim, 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 e beleza, a gente ouve, né, mas no final fala assim, cara, obrigado pela sua contribuição, a gente vai trazer isso tudo aqui como reflexão, mas infelizmente não é a sua opinião, não é a sua opinião que importa.
eu preciso ouvir o que seu cliente quer, porque até a gente fala, né, brinca muito que, principalmente com criativo, né, que são as artes que vão a nível de campanha. Criativos também você tem que testar toda hora. Exato, e a gente vê criativo que vende e criativo que não vende. Exato, a gente até brinca que muitas das vezes o feio converte, né, que aquele criativo que você fala assim, cara, isso aqui não vai dar certo, pô, você vai ver é o que mais está performando bem. Isso eu aprendi. Olha, eu não sei nada de tecnologia, nem me sinto à vontade de falar principalmente com você, mas uma coisa que eu aprendi na marca, quando eu fiz o site lá da Green People, né, durante a pandemia, é que é tentativa e erro de novo, entendeu? Exato. O próprio botão é o user experience, sabe? Você bota o botão para cima, o botão para baixo, você bota o banner tal, você bota carrossel, e tem que ser, mas para isso você tem que estar ali, barriga no balcão, né? Fazendo teste. Essa é a minha experiência, tá? Não sei se é na teoria, se é assim que vocês trabalham, mas assim, na prática foi assim, tudo tentativa e erro. Então, Fala. Não, pode ser. Aquele livro que eu super indico, assim, é aquele do Netflix, né? Da história da Netflix, que para mim é perfeito, né? Que a Netflix começou de um jeito e acabou de outro, né? Então, eu acho que tem que ter esse dinamismo, tem que ter esse olhar, tem que ter essa atenção, tem que ter essa criatividade. Aí a gente estava falando, né? Que, tipo assim, a minha opinião como fundadora, eu fazia os produtos, não conta, né? Por outro lado, a gente também não tinha dinheiro para pagar, sabe esses grupos que você reúne para saber opinião, pesquisa? A gente nunca fez. Senso, né? Nunca fez, porque não tinha dinheiro para pagar. Né? Então, assim, é outra realidade também quando você trabalha numa multinacional, numa empresa cheia de dinheiro, e uma empresa como uma startup, que você tem que ter muita criatividade, porque você não tem dinheiro para comprar gôndola, você não tem dinheiro para pagar influenciador, você não tem dinheiro para fazer essas pesquisas. Então, como é que você faz? E aí que entra, né, muito isso que você trouxe, né? E eu acho que, para mim, tá, a minha visão, eu acho que o grande potencial, a grande força de uma startup é que ela tem o perdão do erro. Então, assim, pô, ela nasceu com esse propósito de, cara, eu preciso testar muita coisa, eu preciso validar e invalidar várias verticais, validar e invalidar vários produtos, para o quê? Para testar rápido, para errar rápido, corrigir rápido e escalar rápido, né? Eu concordo tudo que você está falando, tá? Agora, não é por isso, que é um pouco que eu estava falando, que você, como startup, pode fazer tudo e errar tanto. Porque o que acontece? Vai ter que ter chamada de capital. Né? Quanto mais anomalias ou quanto cagadas, né? Assim, é caro, é custoso. Né? E para uma startup vai precisar de captação, vai precisar de botar dinheiro. Então, tem que também se preocupar com uma coisa que se chama cap table, né? Que à medida que vão aportando dinheiro na sua, a não ser que o dinheiro seja 100% seu, né? Você como fundador ou você como fundadores vai sendo diluído, né? Os erros são necessários, eu acho, para o desenvolvimento, mas não é que você pode errar um monte de vezes, porque a empresa quebra, então você vai acabar não tendo nada da sua própria empresa, entende? Então, assim, é muito difícil você achar esse equilíbrio. Exato. Até pela própria visão, né, que o mercado vem tendo hoje. Ali, quando a gente entra ali no mercado de pandemia, querendo ou não, o mercado digital ele aqueceu muito, então tinha muito dinheiro no mercado para fazer captações, né? Então, startups fazendo ali rodadas Series A acabou. Centenas de milhões de reais, né, de dólares. E agora virou um pouco a visão, né? Porque antes, e aí aqui é uma interpretação minha, óbvio, né? Mas quando eu olhava dos papers, né, de startups, no final do dia o que importava era quanto ela estava faturando, né? Se ela estava conseguindo escalar o faturamento dela. Então, pô, se ela precisava de mais X milhões de reais para poder escalar o faturamento para tantas vezes, era o mercado, ele estava com muito dinheiro ali disponível, né? Agora vira muito, né, pelo que eu vejo com essas novas rodadas e essas novas captações,
o primeiro ponto que um fundo vai olhar, né, dentro de uma startup beleza, quanto vocês geram de lucro, né? Assim, Não, beleza. então, antigamente se investia, antigamente, eu digo, pandemia, né? Não tinha tanto problema você ter um EBITDA negativo, né? Agora, o seu crescimento até pode ser menor, mas você tem que ter um EBITDA positivo, entendeu? Uhum. Isso eu tenho visto muito, né, nas várias empresas que estão tentando captar, né? Uhum. Fora que todas as empresas, todos os fundos, principalmente venture capital, não sei, querem investir em alguma coisa com viés tecnológico, né? Então, para nós do mercado de bens de consumo, está bem complicado. Assim, o apetite por investir em food tech está bem mais baixo, né? Uhum. Então, tá complicado. Tá complicado. O mercado inteiro ele desacelerou, e aí eu acho que o único, principalmente quando nasce um novo expoente, né, que é a AI, então inteligência artificial, putz, eu acho que é o assunto que mais se fala hoje, né, e aí, pô, a gente pode entrar num podcast só para falar de AI, né, assim, tem várias visões, no meu ponto de vista, né, muitas pessoas acham ali que a IA vai vir para tirar o trabalho ali do ser humano, os robôs vão invadir, mas para mim isso é uma histeria coletiva, né? Eu acho que tem muito mais a acrescentar para fazer com que o trabalho do ser humano seja muito mais eficiente e eficaz do que de fato era antes, né? Mas quando a gente olha isso, eu concordo com você, né? Hoje meio que a IA ela está tendo aplicabilidade em todas as techs, então food tech, martech, todas as áreas tecnológicas dentro de empresas, mas pô, no final do dia ali você vê muito mais share de investimento indo para esse mercado de tecnologia, né? Muito mais. Que é muito Exato. mais escalável, né? Assim, também, na verdade, né? Esse mercado, né, de bens de consumo é complicado, né? O que eu mais discuto com as startups é o canal de vendas, né? Se eles devem começar no e-commerce, no direct to consumer, ou ir para varejo, né? O off-trade ou trade. Então, assim, ir para supermercados, ir para o trade, assim, é muito caro, é muito custoso, né, para bens de consumo. Tá no supermercado, pagar promotoria. Então, eu acho que talvez começar no e-commerce, né? Então, assim, cada empresa é uma empresa, cada produto é um produto, mas é um puta desafio, né? E mesmo você tá no e-commerce, como é que você traz tráfego para o e-commerce, né? Então, assim, não tem resposta simples. Exato. Não tem Aí resposta. quando a gente entra nesse paradigma, né? Também ouço bastante, pô, a empresa chega assim, pô, Pedro, tô com e-commerce aqui, todo estruturado, mas, cara, ninguém entra nele, né? O que a gente faz? Assim, cara, primeiro ponto, né? Vamos entender o porquê disso. Então a gente entra com uma etapa aqui de diagnóstico bem detalhado mesmo para entender assim, cara, mas será que está claro para o seu público que você tem um e-commerce, ou você tem um e-commerce, mas, putz, todo mundo, você viciou as pessoas a comprar ali em outro canal de aquisição, né, em outro canal de venda. Então, primeiro ponto. Agora sim, cara, entendemos aqui onde que está o seu fluxo, o seu tráfego. Agora é uma questão de estratégia de direcionamento de tráfego para poder, de fato, começar a fomentar lá, seja tráfego orgânico ou tráfego pago, né? Mas assim, o e-commerce também, assim, para produtos de novo de bens de consumo, também é complicado, porque quando você começa a competir com o Mercado Livre ou uma Amazon que fazem entrega no mesmo dia, exato, né? Então, assim, só o nível de dificuldade só vai aumentando, entendeu? Porque hoje, quando eu entro no site da Green People, eu quero receber na mesma hora, então eu compro na Rappi, entende? E a Green People demora dois dias para receber. Então, assim, as pessoas estão com muito pouca paciência de esperar, né? Hoje em dia, eu estou querendo entrar, comprar, ou pelo Instagram, ou pelo sei lá o quê, e receber na hora, né? A economia da facilidade, né? Tudo bem, mas, assim, para startup, essa logística é complicada de criar, entende? Então, assim. Sim, e super plausível, porque essas big techs, elas mal acostumaram, né, nós, consumidores, porque, putz, você vai ver a Amazon, e assim, hoje a sede da Boomer, ela fica aqui
no interior de Minas, né, em Uberlândia. E, putz, eu compro um livro na Amazon, se não for no mesmo dia, no outro dia tá de manhã. Ou então você compra outro, não do Kindle, né? Eu antigamente eu comecei a ler Kindle só, porque na hora que eu quero. Exato. Então, assim, isso era inimaginável quando você olha, não vamos muito longe, não. Quando você olha o quê? 10 anos atrás, você pensar que no mesmo dia ia chegar uma coisa que você comprou, né? Então, essa impaciência do consumidor, ela vem cada vez mais para ele ser mais impaciente, né? Porque a facilidade, a gente começa a falar aqui de omnicanalidade, né? Então, putz, eu venho do mercado de shopping centers, né? E um dos grandes projetos que estavam sendo desenvolvidos era de fato com que o shopping ele deixasse de ser um local de compra e ele passa a ser um local de vitrine, né? De vestuário ali, de fato, de experiência. Então, pô, você vai numa Centauro da vida no shopping, você vai lá, você vai experimentar o tênis, gostou do tênis? Beleza, cara. Quando você chegar em casa, ele tá lá. Porque a gente já vai fazer a logística de você vai comprar aqui, chegou em casa, o seu tênis está lá. Chegar em casa, tá lá. Exato. Então, assim, são coisas que, obviamente, a tecnologia ela vem muito para acrescentar nisso, mas que acaba com que startups, né, empresas que estão começando agora, acaba sofrendo um pouco por essas gigantes que já tomou esse espaço gigantesco. Mas eu não vou nem tão longe, eu vou te falar uma coisa, que assim, na Green People a gente ficou, acho que uns 6 anos sem ter um CRM. Assim, não estou nem falando de... tanto a Green People quanto outras empresas, startups também, sabe? Essa parte tecnológica, você ter alguém que entenda de tecnologia e esteja disposto a trabalhar numa startup, entende? Então, assim, a gente está falando de coisas bem mais básicas, sim, né? Sim. O mundo real, você ter as pessoas boas que trabalham com você, aí você tem que ter uma briga com os seus sócios, vamos dar stock options para essas pessoas, né, para serem bem remuneradas, porque a gente não pode pagar o custo, o valor de mercado. Então, assim, cada assunto que a gente fala vai puxando, entendeu? É tudo interligado, né? Não precisa nem falar de inteligência artificial, estou falando de coisas muito mais banais, sabe? Carrinho abandonado, o que fazer com carrinho abandonado, sabe? E aí assim, é o grande paradigma, né? Putz, do outro lado da moeda agora, eu vejo a facilidade que o acesso à informação pode contribuir para o crescimento de negócio, né? Então, assim, quando a gente fala, você deu um ótimo exemplo, né? Quando a gente fala de CRM, por exemplo, até pouco tempo atrás era uma coisa que, putz, não, minha empresa ela não está pronta para um CRM. CRM é muito, muito complexo. Só que hoje, assim, putz, e aí eu já falei várias vezes aqui em outros episódios, o RD Station fez uma puta escola no Brasil, pegou muito ali o conceito da HubSpot global, né, e trouxe para cá de educação do público sobre a importância de você ter um relacionamento, a gestão do relacionamento com o seu cliente. E agora a gente entra numa fase, né, 2023, 2024, que muitas empresas ainda não se atentaram, mas que pode fazer com que vários negócios quebrem, né? Porque a gente está vivendo a era cookieless agora, né? Então, aquela festa toda de, putz, eu tenho acesso fácil de vários consumidores pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, essa festa vai acabar. E já está acabando, né? A hora que a gente pega ali, vamos supor, o iOS, né? Já teve ali, se não me engano, no 13 ou no 14, ele já cortou o traqueamento do usuário dentro da plataforma. E, se eu não me engano, o Facebook, ou o Google, não lembro, ele tem ali um prazo até 2024 para também não traquear mais o processo dentro da plataforma, né? E aí, quando a gente vive essa era cookieless, né, que é sem os cookies, o famoso aceitar cookies ali, a gente sai de um cenário de third party data, né? Então são dados terceiros do consumidor, você ter acesso, e você começa a trabalhar somente o first party data, que são os dados dos seus clientes. E se você não tem um CRM para gerenciar, você não tem cliente. Mas as empresas não se atentam a isso. Exato. Esse é o grande perigo, né? A valiosidade de você ter os dados dos seus clientes. Exato. Né? Então, assim, que a gente começa a falar de LTV, né? Que aí você começa a mensurar o LTV do seu cliente. Mas eu, como empreendedora, eu não estou criticando, não, tá? Porque eu também não tinha. Porque o que acontece? Eu estava vendendo o almoço para pagar o jantar, literalmente, entende? Então, assim,
quando você está lá no dia a dia, né, fazendo lá a turbina do avião pegar, né, dando corda ali na turbina do avião, não dá tempo. É fácil eu agora falar, depois olhando para trás e pela minha experiência, pela minha maturidade, tudo que eu aprendi, tudo que eu errei muita coisa, né, assim, muita coisa, não tem dúvida. Mas na hora que você está lá fazendo seu negócio, você precisa ter gente boa para te ajudar. Você precisa ter gente boa. E cada vez está mais complexo, sabe? Porque cada vez você precisa ter CRM. Não é, ok, seria bom eu ter CRM. Não, você tem que ter CRM. Entende? Total. Total. E isso eu estou falando uma coisa de 2014 para 2023, sabe? Nesse tempo todo. Hoje, se eu fosse fazer uma empresa, eu faria já baseada em tecnologia. Não começaria sem nada disso. Inclusive, eu até falo, né? Quando eu tenho a oportunidade de conversar com pequenos empreendedores que vêm tirar dúvida comigo, tal, ou que a gente vai ajudar de alguma forma, eu falo assim, cara, pode ser uma folha de papel, pode ser um Excel, mas pegue os dados dos seus clientes, assim, isso no longo prazo você vai me agradecer bastante, porque, Total. beleza, no curto ali, você pode, putz, mas o que eu vou fazer com isso? Eu falei assim, cara, mas no longo prazo você está trabalhando a sua base, você está identificando mas você o seu sabe cliente. que também esse foi outro aprendizado e que as pessoas, eu acho isso uma super oportunidade de mercado, tá? Para você. Assim, as pessoas até. Então, assim, primeiro, várias pessoas não têm os dados dos clientes. Os outros que têm os dados dos clientes não sabem analisá-los, não sabem fazer o BI, entendeu? Então, por exemplo, outro dia eu estava numa reunião com uma empresa que resolveu focar no e-commerce. Tá bom, então vamos parar de vender supermercado e vamos focar no e-commerce. Aí eu perguntei, você sabe a sua taxa de... assim, os clientes que pararam de comprar 30 dias, a 60 dias, a 45 dias, a 90 dias... Não tem essa informação. Então, assim, como é que você quer ser uma empresa baseada em vendas online se você não tem essa informação? Exato. Assim, hoje essas plataformas, principalmente o e-commerce, ele é um imenso gerador de dados. De dados. Só que dados por si só, eles não valem de nada, né? Eu gosto de brincar se eu falar assim para você, Bianca. 1843. Isso é um dado. Agora, o que isso significa? Nada. Então, assim, se eu falar, 1873 foi o retorno sobre o valor investido, beleza, isso agora você pegou esse dado, você lapidou ele, você gerou informação, né? Então, é a informação que é a relevante para virar um negócio, só que você necessita, de fato, dos dados, né? Mas isso falta muito, tá? Eu acho que falta muito nas empresas, nas startups, pessoas aptas a analisarem esses dados. Acho que, assim, quem estiver escutando isso, que eu acho que é um puta serviço para se oferecer para a startup, o BI, sabe? Analisar isso tudo. É por isso que a gente nasceu, basicamente. A gente juntou vários engenheiros aqui que têm uma certa afinidade com dados, viu que tinha uma galera, outras empresas, né, falando que fazia marketing e de fato trazia performance, mas quando a gente fazia esses tipos de pergunta, né, então me mostra pelos números, mas não é bem assim, que marketing ele é mais lúdico, assim, cara, não é, né, então, e não é porque quando a gente olha ali o background, né, de estrutura de performance são números, então se você souber analisar eles é o que vai trazer previsibilidade ali para operações, né? E até também depois, assim, com a informação dos seus clientes, até podem te ajudar a lançamentos de produtos futuros. Total. Aí você vira uma máquina Vira uma máquina, exatamente. Exato, assim, você tendo os dados ali, sabendo interpretar eles, putz, o céu é o limite, assim. Exatamente. Você consegue ter previsibilidade de crescimento, saber qual que é seu break-even para escala, putz, o que é seu hero product ali, né, que é o que de fato vai trazer ali o Pareto, né, 80-20, então, putz, tem muita coisa que consegue analisar, né, e um ponto, Bianca, que eu queria trazer com você, né, que eu acho que, putz, você vai conseguir contribuir bastante, eu quero saber, na verdade, a sua opinião, né, porque quando a gente olha a sua jornada, assim, é questionável que, putz, você teve ali uma jornada de sucesso muito pela experiência, por ter fundado a Green People, né? Mas o que é o sucesso no empreendimento, né? Para você? O que é, tipo assim, cara, eu tive sucesso, eu obtive sucesso no empreendimento, na minha empresa?
Esse é um tema que eu falo muito na terapia, né? O que é o sucesso, né? Se é o sucesso financeiro, Exato. o que é o sucesso, né? E eu vejo aí, né, Green People, que eu considero meu terceiro filho, hoje anda sozinha, e eu não estou lá mais, sabe? Então, assim, mas o que para mim está realizada, né? Quando eu comecei a Green People, meus filhos eram bem pequenos, né? Então, assim, tinha 7, o mais velho, e 5, o mais novo, né? Então, eles participaram muito, as reuniões que eram lá em casa, tudo, né? Eles me viam o bom e o ruim de empreender, né? Mas eu vou dizer que, para mim, primeira vez que eu me senti realizada assim, com sucesso, eu nunca vou esquecer. Eu morava no Rio, a Green People começou no Rio, e eu queria vender no supermercado Zona Sul. Para mim era o máximo, assim, sabe? É E uma aí a gente rede. é uma rede de supermercado, tipo o Samarché, que em São Uhum. Paulo, tipo tem aí em BH também o Verde Mar. Eu acho que é Eu o não Verde conheço, Mar. mas é Bom, uma rede grande. é uma rede bem bacana. Então, Uhum. quando a primeira vez que a gente entrou no supermercado Zona Sul, não só entrou, como hoje, e há um tempo atrás, já a gente começou a produzir o suco próprio do Zona Sul, né? Então, assim, para mim, check, sabe? Uhum. Mas hoje em dia, eu vou te dizer, assim, meu maior orgulho é meus filhos chegarem em casa da escola, e lá na escola deles, aqui em São Paulo, vende o suco da Green People, né? E eles me falarem, mamãe, lá na escola todo mundo toma Green People, sabe? Todo mundo compra na Legal. lanchonete Green People. Ou quando eu estou na rua, ou estou na academia e eu vejo uma garrafinha de Green People, sabe? Ninguém sabe quem eu sou, mas eu sei quem está consumindo, né? Uhum. Ou então, quando você vai aqui em alguns hospitais, tem Green People, sabe? Então, assim, só de estar em escola, estar nesse movimento tentando educar, né? Onde não se vende refrigerante, e sem chatice, tá? Porque Uhum. meus filhos tomam refrigerante de vez em quando e tudo bem. Acho que não tem que Sem ser extremismo, né? não, sem extremismo nenhum. Mas para mim o sucesso é isso, né? Para mim o sucesso é eu ter visto a criação de uma marca, a criação de uma categoria, a criação de uma cultura, e na frente de todo mundo, né? Não tem, eu saí da Green People, mas a Green People não saiu de mim, entendeu? Uhum. E eu tenho, eu sei que eu fui vanguardista, sabe? Assim, foi na frente de todo mundo. Foi Uhum. a minha intuição estava correta, Legal. né? Porque não era uma moda, era uma Uhum. tendência que eu vi. E acho que executei muito bem executado. Acho que a Green People, de fato, assim, de novo, cometemos muitos erros, muito. O que a gente gastou de dinheiro desnecessário, fazendo site errado, plataforma errada? Olha, muita coisa, porque é normal. Uhum. Mas eu acho que a construção da marca, sempre que é o propósito da marca, eu acho que isso para mim é um sucesso, sabe? Uhum. Tá fazendo ISG antes de eu saber que existia essa sigla ISG, sabe? Exato. Eu acho que isso que você viveu, né, de viver tendências que não eram, que não tinham nomes, para mim isso é empreender. Não é se apegar a, pô, é ESG, é sexy, então eu vou começar a fazer isso. Não, assim, cara, é empreender sem romantismo, entendeu? Sem aquele todo, putz, eu quero. Não, assim, é de fato fazer o que tem que ser feito, né? Independente de como que o mercado chama isso. É isso que você falou. Eu acho que é fazer o que tem que ser feito com a verdade da marca. Cada marca tem a sua verdade. A minha verdade é, turns out, acabou sendo a verdade do que é uma empresa B, que é uma empresa ISG hoje, mas que eu não sabia que existia isso, É uma entendeu? consequência, né? É Não uma uma consequência. ação. Não, É uma cirúrgico. E não foi Pode falar. nada premeditado, não foi Uhum. nada arquitetado, sabe? Assim, não foi nada. Foi tudo intuitivo e Uhum. verdadeiro, Uhum. né? De novo, não é porque é intuitivo que eu acho que tem que fazer as coisas assim. Não, acho que você tem que Tá. fazer conta. Eu aprendi isso, Uhum. né? Então, assim, se você tem uma boa intuição e, e consegue aliar isso a uma boa gestão e a um bom produto, porra, você tem tudo.
Você já está na frente de muita gente. Assim, você Agora, sim, entra numa fatia ali minoritária de empresas que conseguem ter o mínimo de gestão só possível. ter gestão sem um produto bom não adianta. Exato. Só ter um produto bom sem gestão também não adianta. Então, assim, o maior aprendizado, para mim, é você conseguir unir a sua intuição com gestão e propósito, né? E entender o seu consumidor, né? Uma outra coisa que eu estava aqui pensando é que, assim, eu vi muito tendência lá de fora, né? Mesmo no Havaí. Só que isso é um outro aprendizado super importante. Agora, tudo que eu estou falando não é de livro, tá? Eu nunca estudei marketing. Então, assim, se tiver alguém aqui... É da vida, né? É da vida. Então, assim, o que eu aprendi? Que é o maior professor para mim, Pelo né? menos para mim, eu não sei se aplica para todo mundo, mas para mim, o que eu aprendi? Não é porque um produto é famoso nos Estados Unidos ou na Europa, ele vai ser famoso no Brasil. Você tem que tropicalizá-lo. Né? Quando eu vi o suco prensado a frio, a garrafa era de meio litro lá fora. E eu falei, cara, meio litro é enorme para o brasileiro. Aí eu fiz a garrafinha de 350 ml, sabe? Podia estar dando um tiro no pé, porque o mercado que eu conhecia era garrafa de meio litro, entende? Porque os americanos comem coisas, porções enormes. Então, assim, eu acho que você tem que ter essa sensibilidade, né? E aí, eu já estou até pulando para a pergunta de um livro, né? Que eu acho que é você entender a sua cultura, sabe? A cultura onde você vai lançar o seu produto. Eu aprendi isso há pouco tempo, eu li um livro, que quando você me perguntar, eu vou te dizer. Mas não, já puxou as rédeas, fica super à vontade. The Culture Code. Que eu acho que mas, de novo, tá? Eu li esse livro ano passado. E eu já fazia isso com a Green People sem ter lido esse livro. Esse livro explica a formação dos processos decisórios e psicológicos das pessoas, sabe? Das diferentes culturas. E uma das coisas que me chamou muita atenção nesse livro, logo no começo, fala que era o caso a Nestlé queria lançar Nescafé no Japão. Só que no Japão se toma chá, né? A cultura é de chá. Então, eles gastaram uma fortuna lá tentando fazer o Nescafé e não pegava. Até que eles resolveram entender a cultura japonesa e aí começaram a fazer doces à base de café para as crianças, para a criança começar a se acostumar com o gosto do café. Então, é uma abordagem cultural, entendeu? É um inconsciente cultural. Tem um exemplo que vai muito em linha também, que a hora que você me falou, eu lembrei. Nós fomos acelerados pela Adventures, né? E a Adventures, um dos sócios lá, um dos fundadores, é o Edwin, que foi VP de marketing global da Domino's, né? E aí ele tava num bate-papo, ele abriu um case com a gente, né? Que a Domino's queria entrar na Itália. E a Itália é o país das massas, né? Principalmente quando a gente fala de pizza, né? Sim. E a Domino's, ela reestruturou toda a receita, todo o ingrediente dela para ser a melhor pizza italiana lá dentro. E assim, eles gastaram uma nota, assim, com um ingrediente de primeira, e a Domino's não rampava, não ia, assim, loja atrás de loja fechando, não tendo fluxo. E aí, aquilo que a gente falou um pouco, né? Eles decidiram falar assim, putz, vamos ouvir, né, os italianos, o que eles esperam da Domino's? E aí, numa pesquisa que eles fizeram, os italianos falavam, não, eu quero o sabor da pizza norte-americana. Eu não quero, porque assim, pizza, a pizza tradicional, a gente está no melhor lugar do mundo. Então, assim, vocês não vão conseguir superar a nossa cultura. Agora, assim, eu quero a cultura norte-americana de pizza, que é aquela pizza gordurosa, de pepperoni ali. Então, quando eles entenderam isso e foram com esse conceito, a Domino's explodiu na Itália. Então, eu acho que você tem que entender as pistas que estão escondidas, entendeu? Nas culturas e o que eles querem, né? O que os consumidores querem, quais são as emoções, né? Eu estou trabalhando, né, nessa marca de material de limpeza ecológico, que é super legal. Só que existe um ranço e uma memória afetiva do material de limpeza tradicional. Né? As pessoas estão acostumadas a lavar roupa cheio de espuma, com aquele cheiro. Isso não quer dizer que o produto seja bom, entende? Então, assim,
você tem que entender as pistas culturais, né? Outro exemplo que eu achei super bacana do livro, acho que era a Chrysler, que queria lançar um carro, um Jeep, né? E nos Estados Unidos, né? E que um carro nos Estados Unidos é uma coisa, e um carro na Alemanha, por exemplo, é outra, porque na Alemanha é tudo uma coisa mais de engenharia, mais de fabril. E nos Estados Unidos, eu achei incrível, muitas das pessoas perdem a virgindade ou transam dentro dos carros. Então, o carro quer dizer outra coisa. Entende? Então, assim, é muito interessante. Isso é uma psicologia junto, né, com uma coisa emotiva com a cultura. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com esse papo de propósito, de produto, de marketing. Nunca tinha pensado que nos Estados Unidos as pessoas transam dentro do carro. Então, tem outra conotação para um alemão. Total. E, pô, eu acho que, assim, a gente conseguiu, de fato, navegar, né, agora empacotar tudo isso que a gente falou em cases reais, né, que é, de fato, tanto o The Culture Code trouxe quanto esses outros casos. E, Bianca, a gente já está encaminhando aqui para o final e, putz, achei super legal você já ter trazido esse material, que já ia ser a próxima pergunta, né, o próximo ponto que eu queria trazer, mas agora, entendendo um pouco sobre a dinâmica aqui do Rocket Lab, né, assim, um dos pontos que a gente quer ser é, de fato, ser uma rede aqui de profissionais, de founders, de líderes de marketing, que esse papo aqui possa chegar em pequenos empreendedores, em médios empreendedores, em grandes líderes, que no dia a dia, às vezes, não tem essa oportunidade de poder sentar aqui com a Bianca e bater um papo sobre propósito de marca, né? Então, para a gente conseguir continuar essa corrente, eu queria que você me indicasse uma ou mais pessoas que você acredita que faça sentido estar aqui no podcast, que com certeza vai ser um prazer enorme a gente convidar e ouvir eles, trazer aqui para poder bater um papo. Eu tenho uma lista enorme de pessoas, mas assim, eu acho que a Stefane Bonetti, que é a fundadora da Onda, né, do material de limpeza ecológico, acho uma super empreendedora, que está ralando aí, tentando também educar as pessoas de que o material de limpeza ecológico também é parte do nosso bem-estar, do nosso wellness. Acho o Dudu, né, que fez o Desinchar e um monte de outras marcas. Acho o Dudu, que é teu conterrâneo aí de BH, né? Mineiro também. Mineiro também. E tem um monte, assim, eu posso depois passar mais um monte eu passo a minha vida conversando com empreendedores e eu sou apaixonada por isso. É isso, eu até falo que um dos meus propósitos de vida, né, é que eu gosto de contar e ouvir histórias, né, então... Eu também adoro. Eu sou apaixonado nisso aqui, conhecer gente nova, conhecer história nova, então acho que foi por isso que teve tanta sinergia aí entre o nosso ficar aqui mais um tempão falando exato, com você. Mas, Bianca, eu queria muito te agradecer, eu acho que assim, foi muito rico esse papo aqui, essa visão sua, não só de empreendedorismo, mas visão de mundo em cima de produtos, né? Então, não só ali, de fato, o capitalismo em si, mas aquele capitalismo consciente, né? Do que, de fato, você tá comprando. Eu queria muito te agradecer, foi super bacana esse papo que a gente teve aqui, tá? Obrigada a você, adorei, e me chama quando quiser para a gente falar desse assunto, falar de coisas fora da caixa, que eu adoro. Vamos marcar um segundo encontro, sim. Fechou? Tá bom. Um beijo, Bianca. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, beijo.